Oi, gente linda, voltamos. Vamos ver se a gente termina aí esse capítulo de história, né? Pega aí teu livrinho, vamos continuar. E aí a gente continua na página 84 para terminar o 85, tá? Se não der tempo, a gente termina assim mesmo. Então vamos ver aí, vamos ler a página 84 que diz: para ler e escrever melhor, o texto a seguir permite a reflexão sobre os conceitos de tolerância e intolerância religiosas para ajudar a compreender a importância da atitude de respeito e aceitação do outro. Aí tem o respeito às religiões e a tolerância religiosa. No Brasil, assim como os diversos países, a sociedade é constituída por povos por diferentes vertentes religiosas, não é isso? Cada um é evangélico, outro é protestante, outro é espírita, cada um tem a sua vertente. Algumas dessas pessoas têm crenças religiosas de condutas e até ritos em comuns a outras. Têm credos e costumes totalmente diferentes. Desde a antiguidade, povos com diferentes religiões conviveram e mantiveram relações. Os egípcios e os povos da Mesopotâmia tinham crenças religiosas diferentes, assim como os persas e os indianos. Porém, apesar de muitos religiosos terem como fundamento o respeito, as relações entre os grupos religiosos nem sempre é pacífica, infelizmente. Alguns grupos religiosos acreditam que a sua crença é a única verdadeira e não aceita ou não respeita a fé e os cultos e as tolerâncias cerimoniais litúrgicas de outras religiões. Esses comportamentos é chamado de intolerância religiosa. Um exemplo são os conflitos entre os muçulmanos e os judeus na Palestina, que tem bastante que a gente vê, né? Muitas mortes. Quem assiste o jornal, de vez em quando, eita, morreu um na Palestina por causa de guerra religiosa, por causa de intolerância. Então tem aí o encontro de líderes de diferentes religiões em prol da paz. Aí tem uma pessoa budista, tem o Papa, tem várias pessoas, como tem aí no livro de vocês, tá certo? Então, em seu 26º artigo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele adota pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948, ele coloca a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos. E grupos raciais e religiosos, como um caminho para a manutenção da paz entre as nações. Então, no Brasil, a Constituição de 1988, que é a Constituição que está em vigor, né, que a gente também assegura a liberdade de crença religiosa e a proteção dos cultos e a liturgia, isso é, defendendo a coexistência pacífica e o respeito às diferentes matrizes religiosas. Então, o que é essa coexistência pacífica? É a existir, habitar ou viver em um mesmo lugar de forma pacífica, tá? Então, essas ações visam criar medidas que busquem a tolerância religiosa entre os povos. Mas o que é tolerar? Se olharmos a um dicionário, o verbo tolerar está relacionado à ideia de suportar algo, tá? Que não nos agrada. Eu vou suportar mesmo não gostando. Eu não sou obrigada a entrar lá, eu não sou ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigada a fazer parte daquela crença religiosa, você só deve sim respeitar, certo? Isto é, o termo já pressupõe não aceitação do outro. No entanto, convencionou-se a utilização da expressão tolerância religiosa como significado de aceitar o outro e respeitar as diferenças do credo, certo? Então, como a gente tinha acabado de falar, respeitar, né? Então, você, olha, a religião é assim, eu posso até escutar. Não, mas eu não quero não, eu já tenho a minha, então, ótimo, tá? E a gente fica na paz e tá tudo certo. Não vou ficar dizendo que você tá errado, você tá certo, começar a discutir, né? E como diz o ditado, nem em política, nem em religião, né? Nem em time de futebol, ninguém vai brigar por causa disso.
o que é tolerância religiosa, a partir do texto que a gente leu, você vai responder, tá certo? De acordo com o texto, o que significa tolerância religiosa? Você vai responder o que é que fala, o que é que esse verbo aí, tolerar, a gente acabou de ler, e escreva um pequeno texto sobre as atitudes que podemos tomar na escola ou em outros espaços que frequentamos e que possam contribuir para o respeito e a aceitação de diferentes religiões. Então vai aí, faz o teu texto e lê, tá? Lê como para servir de exemplo. Bem legal, tá certo? Então, terminamos. Hoje a gente fez uma pincelada bem legal. Terminamos esse capítulo. Na próxima semana, aí na próxima aula de história, aí a gente vai para patrimônio cultural e os povos antigos, tá? Os patrimônios. Falamos um pouquinho hoje sobre cultura e religião da antiguidade. E agora falando sobre tolerância e paramos e terminamos aqui na página 85 para responder, tá bom? Beijinho para vocês. Até a próxima aula. E não esquecem de postar a atividade, tá bom? Fiquem com Deus.